dar palavras difíceis para palavras de Jeremias. Nesses dias Deus tem sido muito bom comigo nas lives, tem me dado palavras lá em Lucas, Mateus, João. São os livros assim mais assim, um livro assim que eu creio que qualquer criança lê e entende. Mas esses livros aqui desses profetas Jeremias, Isaías e outros, eles são meio complicados, mas vamos pedir o Espírito Santo para que ele venha nos conduzir, né? Pois a palavra de Deus diz que o homem não tem nada se do céu não for dado. Aleluia. Então nós somos apenas vasos, mas quem nos usa é Ele. Então nós temos que entender, né? Aleluia. A Bíblia fala aqui, capítulo 36, eu vou ler o 25. A epígrafe do texto diz: o rolo de Jeremias é lido no templo, o rei corta-o e lança-o no fogo. Esse é o tema, né? Aqui a qual Deus vai falar conosco nessa noite no livro de Jeremias. Versículo 25 diz: posto que Elnatã e Dealaias e Gemarias tiveram pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerahmeel, filho de Amaleque, que é a Seraias, filho de Aziel, e a Selemias, filho de Abidel, que prendesse Baruque e o escrivão, e Jeremias o profeta, mas o Senhor tinha o escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escreveram da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. E Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: porque escreveste nele anunciado, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá, não terá que se assente sobre o trono. Além de Davi, será lançado o seu cadáver ao calor de dia e a geada de noite. E visitarei sobre ele, sobre a sua semente, e sobre os seus servos e sua iniquidade, e tirarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhe tenho falado, nem sem que me ouvisse. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas mais palavras semelhantes. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor já me deu essa mensagem aqui um outro dia, né? Tem um pouquinho de tempo. E hoje o Senhor nos dá novamente aqui a palavra no livro do profeta Jeremias. A qual aqui Jeremias ele tem uma visão, serei breve porque a hora não espera. Aqui Jeremias ele tem uma visão e ele vai entregar essa visão para este rei, né? Aleluia. Só que o rei ele não aceita a profecia de Jeremias. Nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos trazendo a palavra de Deus e quando você vai levar uma palavra que é uma palavra, né? Como aqui é lido aqui, que essa palavra aqui não foi boa aos olhos do rei. E quando a gente vai levar uma palavra a uma pessoa que aos olhos dela a palavra não é boa, exatamente ela vai fazer como esse rei fez aqui com Jeremias. Porque hoje as pessoas estão acostumadas a ouvir somente o que elas querem ouvir. As pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade, aleluia. Mas nessa noite eu venho com uma palavra de Deus para você nessa noite, aleluia. Lá no João 8:32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, aleluia. Mas aqui tem um rei iníquo, aqui tem um rei ímpio, aleluia. E quando Deus vê que esse rei cada vez mais, além dele estar pecando, ele está levando um povo junto com ele a pecar. E Deus lá do céu, ele está vendo todas essas coisas. Então ele levanta esse homem chamado Jeremias. Porque Jeremias ele não temia não, irmãos. Jeremias ele falava aquilo que Deus mandava ele falar, ele falava. Jeremias foi perseguido. Jeremias foi jogado no calabouço, mas Jeremias ele não negou o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que no primeiro, lá no versículo 1 em diante, vai dizer que quando Deus chama Jeremias
Deus chama Jeremias, Jeremias diz: ah, Senhor, eu sou uma criança. Não é porque Jeremias era uma criança, mas é porque Jeremias temeu. Porque Jeremias sabia que quando Deus falava, está falado. Quando Deus dizia não, é não, aleluia. Então Jeremias disse: ah, Senhor, aleluia, sou apenas uma criança. E Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, não diga que você é uma criança, Jeremias, porque aonde eu te mandar irás. Aleluia, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, que eu mandar dirás, aleluia. Não temas, aleluia. Então aqui quando Jeremias ele recebe essa revelação que ele vai entregar aqui para este rei, esse rei faz o quê? Aleluia. Jeremias ele manda, aleluia, escrivão escrever aquele rolo, porque não tinha Bíblia, irmãos. Era tipo aleluia, um rolo que ia escrevendo ali, aleluia, Jesus. E então Jeremias está escrevendo, está tendo a visão, e o Baruque está escrevendo ali para depois entregar para o rei, aleluia, Jesus. Mas aí quando chega diante do rei aquele papel, aquela carta, aleluia, glória a Deus, o rei rasga, aleluia, o rei não dá ouvido à voz do profeta. Muitas pessoas hoje estão da mesma forma, aleluia. Se você diz assim: olha aqui, Deus manda, aleluia, te entregar a chave de um carro ou de uma casa, aleluia, eles recebem de bom grado, mesmo que eles nem observam se é a verdade ou não, se é profeta mesmo ou não, mas eles já recebem. Mas quando você vai entregar uma palavra que Deus está mandando corrigir, se consertar, colocar a casa em ordem, aleluia, eles não dão ouvido, aleluia. E muitos profetas morreram, aleluia, antes de Jesus, porque pregaram uma verdade, assim como João perdeu a cabeça, João perdeu a vida, porque, aleluia, pregou a verdade. E muitos não estão acostumados com a verdade, porque a verdade ela liberta. E aqui vem Jeremias com mais uma verdade, com mais uma mensagem que Deus tinha mandado para aquele rei. Mas o rei rasga aquela carta, o rei pega aquele papel e rasga, não dá ouvido, aleluia. Mas agora novamente Deus fala assim: ó, Jeremias, já que ele não ouviu a primeira, agora ele vai ouvir a segunda vez, e agora você acrescenta, porque agora tem mais coisa, aleluia, para entregar, para falar para aquele rei, porque ele foi um rei rebelde, porque ele rasgou a palavra de Deus na primeira vez, e na segunda vez vai pesar um pouquinho mais. Agora você fala tudo que eu te mandei. Eu peguei leve ali, da primeira vez eu peguei leve com ele, eu tive misericórdia, mas agora diga para ele que dessa vez não vai haver misericórdia, aleluia. Porque além dele afrontar o profeta, ele afrontou o próprio Deus, aleluia, Jesus. Então Jeremias vai a esses homens, aleluia. Então Jeremias começa a chamar um por um, e ali é onde começa, que é o versículo 25, que fala: posto que Elatã e Delaias e Gemarias tiveram pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não deu ouvido. Olha, o rei não tinha tanta visão como esses homens. Esses homens aqui ainda dizem: ó, rei, não queima o rolo não. Mas o rei não deu ouvido. E aí o rei fez o que? Antes deu ordem ao rei, a Jeramel, filho de Ameleque, que é a Serais, filho de Ariel, e a Selamias, filho de Abel, que prendesse Baruque, o escrivão, e também prendesse Jeremias. Olha o que o rei fez. Quando ele ouviu aquele recado que Deus havia mandado, ele fez o que? Deu ordem àqueles homens para prender, aleluia, o escrivão, e também prender Jeremias. Por causa do que? Da palavra, irmão. As pessoas não querem mais pregar a palavra, porque a palavra de Deus, ela corta, ela é como uma espada, e o inimigo, ele teme, o inimigo, ele não fica satisfeito. Então, muitas pessoas morreram, muitos servos de Deus perderam a vida, mas nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus sem temer o que vai acontecer, porque a nossa vida não nos pertence, mas a nossa vida pertence a Deus. Aleluia, Jesus. Então a Bíblia vai dizer que Abel que prendesse Baruque, o escrivão, Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha os escondido. A Bíblia fala que naquele dia, Lina, Deus vai achar um esconderijo para cada um de nós. No dia da perseguição, no dia da luta, tem muitas pessoas que estão temendo, estão negando Jesus agora, estão com medo. Mas o Senhor fala que naquele dia Ele vai achar
para ele até o fim. Não vai nos acontecer nada. A Bíblia fala que o homem não tem nada se do céu não for dado. Também o Senhor fala que não cai uma folha sem a permissão dele. Então tudo que acontecer na nossa vida, ou que já aconteceu, foi a permissão de Deus. E aqui Deus escondeu esses homens. Aleluia. Então o versículo 27 diz: então veio Jeremias a palavra do Senhor depois que eu vi queimar o rolo, com as palavras que Baruque escreveu da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim rei de Judá queimou. Aqui Jeremias foi usado por Deus para levar essa mensagem para o rei Joaquim, mas ele queimou aquele rolo. Ele queimou aquela mensagem a qual Deus tinha enviado. E agora vem o versículo 29 diz: e a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: porque escreveste nele anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá essa terra e fará cessar nela homens e animais. Aqui, irmão, Deus permitia que um rei se levantasse contra o outro. Deus não fazia nada, Deus ficava só olhando ali, ó. E ali de repente um rei se levantava contra o outro, e aqui Deus vai falando: olha, pois agora eu vou permitir que esse rei vai se levantar contra você, Joaquim, e vai acabar, vai queimar tudo. Aleluia, porque Deus ficava do céu só olhando. Era rei se levantando contra rei, exército contra exército, rei contra rei, cada se levantando um contra o outro. E a cidade sendo destruída por causa da rebeldia. Nos dias que nós estamos vendo aí, é pai levantando contra filho, é filho levantando contra pai, é muitas coisas acontecendo. Isso é desde o começo. Aleluia, por quê? Porque Deus permite. Deus fica lá no trono só olhando, porque quando o homem acha que ele é, Deus fala: peraí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, peraí que eu vou. Aleluia, dá só um sacudidinho aí para ver se você é mesmo o que você está dizendo que você é. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o teu poder, Senhor. Então, Aleluia. a Bíblia fala, versículo 29, 30, 29, nós entendemos direito que eu acabei de ler. E Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: porque escreveste nele, anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá essa terra e fará cessar nela homens e animais. Ou seja, o rei de Babilônia vinha destruir aquela cidade a qual o rei Joaquim reinava ali. Não ia ficar homens, não ia ficar nada, nem animais. Aleluia. Então versículo 30 diz: portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terás quem se assenta sobre o trono de Davi, e serás lançado o seu cadáver ao calor do dia e a geada da noite. Olha a mensagem que Jeremias traz agora para o rei. Glória a Deus. Na primeira vez, se ele tivesse ouvido, né, irmão, a voz de Deus, Deus tinha tido misericórdia dele, mas o que ele fez? Ele se rebelou, pegou aquele rolo, queimou e não deu ouvido à voz de Deus. Agora Deus fala assim: olha, vai vir sobre você, porque esse reino aqui, Joaquim, esse rei Joaquim, ele reinava em Judá. E agora Deus usa o rei da Babilônia. Aí às vezes nós falamos assim: Deus, por que nós estamos na casa do Senhor e o Senhor permite que o ímpio tire o que é nosso, toque em nós? Às vezes é para nós aprender. Deus. Aqui Deus está usando o quê? O rei da Babilônia para destruir o rei de Judá. Judá não é a cidade santa, Judá não é onde que nasceu o judeu, Judá não é a terra de Jesus. Por que agora Deus está permitindo que o rei da Babilônia venha destruir Judá junto com o rei, que é o rei Joaquim? E não vai ficar homens e nem animais. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus, porque ele não deu ouvido à voz do Senhor. Então o Senhor fala, versículo 31, olha, o 30 ainda: portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terás que se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e a geada da noite. Agora pensa em Jeremias chegando e entregando essa mensagem para ele. É réu de morte ali, ia morrer mesmo. Por quê? Não é todo mundo. Isaías vai lá, entrega a mensagem para o rei Ezequias,
Deus manda Isaías ir lá e dizer: olha, rei, põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Tu não vai viver. Não é qualquer pessoa que faz isso. Não é qualquer profeta, não é qualquer servo de Deus que faz isso, não. Mas ali Isaías foi, porque a palavra era de Deus, ainda que o rei mandasse matar ele, ainda que ele perdesse a cabeça ali. Mas ele tinha que ir, porque quem mandou foi Deus. Isaías vai, entrega a mensagem ali para o rei Ezequias. Só que o rei Ezequias não murmurou, não fez como o rei Joaquim, não. O rei Ezequias virou para o canto da parede e clamou ao Deus do céu. Aleluia, Deus ouviu a oração daquele rei, porque aquele rei foi humilde. Amém, Jesus. Aquele rei não questionou o profeta, aquele rei não contendeu com Deus, mas simplesmente aquele rei foi diferente do rei Joaquim. Aquele rei virou para o canto da parede e começou a clamar a Deus. E a Bíblia fala que antes do profeta Isaías sair do pátio, Deus falou: olha, volte, porque eu ouvi a oração do rei. Eu ouvi o clamor dele. Volte lá, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos mais. Já pensou se o rei Joaquim fizesse igual o rei Ezequias? Mas ele não fez. Então às vezes a gente fala assim: por que fulano era crente, aconteceu isso? Por que fulano não é crente e prospera? E por quê? Porque nós não conhecemos o coração. E nós não sabemos os planos de Deus. E às vezes nós achamos que somos crentes, são melhores do que aqueles que não são. Às vezes nós estamos na igreja, nós batemos no peito e falamos como salve, e aquele que está lá fora bebendo, drogado, prostituindo, não é nada, mas nós não sabemos o coração. Então quando Deus, aleluia, tem um chamado na vida do homem, primeiro ele prova. Ali quando Deus fala para Samuel, não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, mas eu vejo por dentro. O homem olha por fora, mas eu vejo o coração. Então Deus sabe, por isso não podemos estar julgando as pessoas. Então a Bíblia fala que aquele homem ia ser lançado fora, o cadáver dele, e ia ao calor do dia e à chegada da noite. E ele fala, versículo 31, visitarei sobre ele, sobre a sua semente, e sobre o seu servo a sua iniquidade trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que ele tem falado, sem que me ouvisse. Então se ele tivesse dado ouvir da voz de Deus, Deus tinha tido misericórdia dele. Quando Deus manda avisar, é porque Deus quer mudar a história. A Bíblia fala que Deus ele não faz nada sem antes ele avisar. Então quando ele manda Jeremias avisar, é claro que ele quer dar um livramento para o rei, não somente para o rei, mas para todo o povo que aquele rei estava ali conduzindo. E agora? Agora perece o rei, perece todo o povo, porque aqui a Bíblia fala que toda semente. Aí a pessoa fala assim: eu estou na igreja, meu filho não está, por que eu tenho que passar por isso? Mas é ele que está pecando? Devia o castigo vir só sobre ele? Não. Às vezes nós pagamos o preço por alguém que está dentro da nossa casa, que não está na presença de Deus. Às vezes nós pagamos o preço por alguém que não se converteu, mas estamos orando por ele, o inimigo vem sobre as nossas vidas e lança certo, porque nós somos os intercessores deste povo. Aqui, o rei, Deus poderia ter castigado somente o rei, não, mas Deus castigou o rei e tudo que tinha ali naquela cidade foi destruída. Aleluia. A Bíblia fala que todo o mal que ele disse que faria, ele faria porque aquele rei não deu ouvido à voz do Senhor. Versículo 32 fala: tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, o rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas mais palavras. Era para ele ter ouvido a primeira mensagem. Era para ele ter dado ouvido ali a mensagem do Senhor. Ele não deu ouvido à mensagem do Senhor. Agora Deus manda, né? Jeremias falar mais do que aleluia, que Deus não queria fazer. Deus não queria mais de tanto. É aquele rei não dá ouvido à voz do Senhor. Agora Deus fala assim: Jeremias, você fala e o escrivão vai escrever e vai escrever mais coisa, porque o castigo agora dobrou. O castigo agora dobrou, porque ele não deu ouvido à voz do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor, temer quando Deus fala da primeira vez.
Quando Deus fala sim, é sim. Quando Deus fala não, é não. Então, se esse rei tivesse dado ouvido à voz do Senhor, Meu Deus. aquele povo não tinha pagado o preço. Aquele povo não tinha sofrido. Porque aqui foi o rei. Aleluia. Aqui foi ímpio. E junto com o rei, aquele povo acabou pagando o preço. Então, nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor quando Deus falar conosco, quando Ele nos chamar, quando Ele nos despertar a madrugada para estar orando. É melhor a gente ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Então deixa essa mensagem nessa noite. Vamos nos colocar de pé. A hora não nos espera. Quero agradecer